Olá! Hoje vamos falar sobre a Guerra da Independência do Brasil, que ao contrário do que muitos imaginam, a proclamação da independência do Brasil não foi totalmente pacífica. E assim como os Estados Unidos, nós também tivemos uma Guerra da Independência. Mas para chegar lá, vamos ter que entender como aconteceu desde o início. Independência! Ou morte! Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil em decorrência das guerras napoleônicas, e o Brasil passou a ser o centro de decisão política de todo o Império. Só que imagine que junto com o príncipe Dom João, também foi trazida uma grande burocracia do Estado. Foi montado no período joanino faculdades, jardins botânicos, uma grande biblioteca e todo o processo de infraestrutura do país. O Brasil, então, passou a ter uma vida econômica e política muito mais agitada. Em 1820, estourou uma revolução em Portugal, chamada de Revolução Liberal do Porto, que, entre outras coisas, exigia a volta de Dom João e que ele jurasse alma à instituição. No ano seguinte, em 1821, ele voltou e deixou no Brasil seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. Alguns políticos brasileiros foram convidados a irem a Portugal para participar de uma reunião que ia decidir uma nova estrutura do Império Português, que atendesse tanto dos interesses de Portugal como os do Brasil. Só que o que era para ser uma negociação foi apenas troca de farpas e brigas. O governo português cada vez mais pressionava o Brasil para que o príncipe Dom Pedro I voltasse para Portugal. Com medo de perder sua autonomia, os políticos brasileiros e parte da população se organizaram em volta de Dom Pedro para pedir que ele ficasse. E no dia 9 de janeiro de 1822, após receber um baixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, ele manifestou que ficaria no Brasil, e essa data ficou conhecida como Dia do Fico. A reação do governo português ao Dia do Fico foi bastante agressiva. Eles se sentiram desafiados e continuavam a exigir a volta de Dom Pedro I, inclusive o chamando de rapazinho e moleque. O general português Jorge de Áviles chegou a fazer uma revolta no Rio de Janeiro e foi inclusive expulso do país. Em agosto do mesmo ano, Dom Pedro I viajou para São Paulo e ficou como governante Dona Leopoldina, sua esposa. No dia 7 de setembro de 1822, enquanto estava em São Paulo, Dom Pedro recebia cartas de como estava a situação crítica entre o governo brasileiro e as cortes portuguesas. E foi nesse mesmo dia que aconteceu o famoso Grito do Ipiranga, Independência! Ou morte! que foi o primeiro passo para tornar o Brasil independente. No momento em que Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, tropas de algumas províncias expressaram sua fidelidade ao governo de Portugal, e com isso ocorreram as Guerras da Independência. Os participantes da Guerra da Independência do Brasil foram algumas províncias rebeldes: Maranhão, Piauí, Bahia, Grão-Pará e Cisplatina. Ao todo, os conflitos relacionados com a Guerra da Independência do Brasil se estenderam de 1822 a 1824 e foram travados isoladamente em cada uma das províncias, que se mantiveram leais a Portugal. A Bahia possuía uma população amplamente favorável ao movimento de independência do Brasil. No entanto, as autoridades estabelecidas na Bahia decidiram se manter leais a Portugal. As tropas locais eram lideradas por Madeira de Melo, que usou a força para conter aqueles que apoiavam a independência na Bahia. A violência dos confrontos em Salvador fez com que muitas pessoas fugissem para o recôncavo baiano e de lá organizassem a resistência para fazer com que a Bahia expulsasse os portugueses. Portugal enviou mais tropas para a Bahia e o Brasil enviou o general francês Pedro Labutte e suas tropas para reconquistar Salvador. As tropas de Labutte foram até Maceió, caminhando até Salvador, onde conseguiram derrotar os portugueses, expulsando-os em 2 de julho de 1823. No Piauí, as autoridades portuguesas não aceitaram a independência do Brasil e mantiveram sua lealdade a Portugal. O governador da província, João José da Cunha, decidiu usar suas forças para manter o Piauí sob o controle de Portugal. O movimento rebelde nasceu nas cidades de Oeiras e Parnaíba, o que levou a um dos maiores conflitos da guerra. As tropas de Fidié saíram como vencedoras nesse conflito. A rendição de Fidié fez o conflito ser encerrado no Piauí. Já no Maranhão, a rendição das autoridades aconteceu em 28 de julho de 1823. No Grão-Pará, os proprietários de terra e a classe comerciantes tinham uma forte ligação com Portugal, ficando divididos com a independência do Brasil. Houve alguns confrontos violentos entre os brasileiros e portugueses, até que Dom Pedro I decidiu enviar em agosto de 1823
uma esquadra para forçar o Grão-Pará a aderir à independência do Brasil. A esquadra era liderada por John Greffel, e ele enviou um ofício exigindo a rendição de Belém, ou então ele atacaria a cidade. Porém, Greffel estava blefando porque ele não possuía meios para invadir e conquistar Belém, mas sua estratégia deu certo. Em 15 de agosto de 1823, o Grão-Pará aderiu à independência do Brasil. A Cisplatina era a província mais ao sul do Brasil e manteve-se leal a Portugal, por influência de Álvaro da Costa, comandante português na província. A resistência brasileira foi liderada por Frederico Lecor, que cercou Montevidéu, conquistou a cidade e colocou fim à resistência lussá no local em 8 de março de 1824. A província, no entanto, manteve-se rebelde ao poder brasileiro, e um ano depois iniciou uma revolta que resultou na independência da Cisplatina e sua transformação em Uruguai em 1828. Afinal, quem ganhou a Guerra da Independência do Brasil? Nos 5 casos, a vitória no conflito foi do governo brasileiro, que conseguiu reaver o controle sobre as províncias rebeldes. A última província, como mencionado, foi mantido sob o controle brasileiro por tempo limitado, pois em 1828 conquistou sua independência, transformando-se no Uruguai.